Então, boa noite a todas e a todos aí do Zoom também. E vamos hoje a leitura e depois o comentário de Alô do capítulo 41 do livro Pão Nosso, cujo título é No Futuro. E não mais ensinará a cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Paulo, em sua epístola aos Hebreus, capítulo 8, no versículo 11. Nos comenta, então, o benfeitor amigo. Quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro, o irmão não denunciará outro irmão, o cárcere cerrará suas portas, os tribunais quedarão em silêncio, canhões serão convertidos em arados, homens de armas volverão à sementeira do sol. O ódio será expulso do mundo. As baionetas repousarão. As máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre. Passamos a palavra então para Ló. Meus irmãos, minhas irmãs, que essa paz que a gente percebe neste ambiente possa nos ajudar a cada um de nós a ser um pouquinho melhor. Essa mensagem, né, do benfeitor Emmanuel e essa escolha que ele fez desse capítulo aos Hebreus tem muito a ver com as necessidades que, ora, estamos percebendo e necessitamos passar. Vejam os irmãos que a epístola aos Hebreus e Emmanuel então titula No Futuro. Veja só, os hebreus eram povos seminômades que se organizavam inicialmente em tribos, comandadas por patriarcas. De maneira geral, dedicavam-se à agricultura, à pecuária, ao artesanato e ao comércio. Durante o período de seminômades, boa parte das tribos hebraicas viviam em regiões próximas à cidade de Ur, na Mesopotâmia. Então, a mensagem que o apóstolo Paulo dirige àquele povo se tratava exatamente de um povo que poderia se assemelhar a toda a humanidade. Porque se cuidava ali das plantas, se cuidava dos animais, trabalhava-se com artesanato e também com o comércio. Então eram pessoas, era um povo mesmo que precisava ouvir
aquelas palavras, aqueles ensinamentos, para que estes ensinamentos pudessem e possa se repercutir por toda a história da humanidade, por todas as criaturas que encarnam e reencarnam para aprender as lições do bem. Então, quando Emmanuel coloca como título no futuro, e pega justamente o versículo em que diz que ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Ora, nesse momento, nós começamos a perceber que chegará um dia onde nós conheceremos a Jesus. Nós teremos maiores intimidades com o nosso Pai. E poderemos, então, viver a mensagem que há muito foi ensinada e distribuída a toda a humanidade. Fala-se na Bíblia, no Velho Testamento, a respeito de um acordo, de um tratado, como se Deus quisesse que as pessoas, se unindo a Ele, pudessem buscar aqueles ensinamentos que foram distribuídos para o crescimento e para o bem de cada um de nós, não ficasse apenas como aconteceu na primeira fase da humanidade. Quando Moisés, então, aqui chegou, como grande médium que foi, conseguiu, inspirados pela divindade, pelos espíritos elevadíssimos, escrever uma tábua da lei e deixar grafado naquelas pedras as lições e as leis que pudessem auxiliar no crescimento de cada um de nós. Esta foi uma primeira fase. Mas, em seguida, nós percebemos que Jesus veio ao mundo e que agora era um outro tratado que precisava se firmar entre as criaturas. Não mais que as leis estivessem gravadas nas pedras, para que todos pudessem ali confirmar a presença e a grandiosidade de Deus. Mas Jesus, vindo ao mundo, ele trazia agora a sua própria vivência, o seu amor, para nos ensinar o maior sacrifício que era amar ao próximo como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Então, era um momento diferente, porque se no início era necessário se materializar numa pedra as leis para que o homem melhorasse ou melhore a sua vida, agora é necessário a vivência de cada um de nós. É necessário que todos nós nos coloquemos na tarefa de arar a terra, porque o trigo e os grãos já estão aí distribuídos. Só é necessário que a gente consiga pegar esses trigos, pegar esses grãos e cuidar e fazer com que, nesta terra abençoada da multiplicação, as coisas possam acontecer para a vida e para a melhoria de cada um de nós. Então, Emmanuel, ele, justamente falando sobre esse futuro que deve estar muito próximo, ele diz, quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da lei divina, ou da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro. O irmão não denunciará o outro irmão. O cárcere cerrará suas portas. Os tribunais quedarão em silêncio. Canhões serão convertidos em arado. Homens de armas volverão a semente do solo.
o ódio será expulso do mundo. As baionetas repousarão, as máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor. E as casas de oração serão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de cada um e de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o reino divino resplandecerá para sempre. Se nós bem analisarmos, meus irmãos, essa proposta que Emmanuel coloca, esse desafio para cada um e para todos nós, está nos dizendo que somos convidados a este arado. Não podemos mais ficar a ouvir ou se apegar às letras e à lei sem que coloque esse sentimento de verdadeira fraternidade e humanidade dentro de cada um de nós. Já sabemos que é bom amar, já sabemos que é importante ser solidário, mas isso precisa ser materializado dentro de cada um e em nossos corações. Eu me recordo de uma passagem, meus irmãos, muito linda e significativa no Evangelho, quando, naquele momento, os futuros seguidores e apóstolos do Cristo chegaram do mar, cansados, apinhados, não tendo conseguido fazer muito progresso em sua pescaria. Eis que, ao aproximar-se da praia, Jesus surge para aquelas almas e diz a Pedro naquele momento: Simão Pedro, volta ao mar e joga a rede. E Simão então recalcitrou, dizendo: mas Senhor, passamos a noite, a madrugada toda e nada conseguimos pegar, nada conseguimos de sucesso nos empreendimentos que desenvolvemos. Mas sobre a tua palavra, mestre, retornaremos à pescaria. E retornaram à pescaria e jogaram as redes. E aos poucos começaram a perceber que a rede pesava e que as cordas quase que se rebentavam. E naquele momento foi necessário gritar socorro e ajuda aos outros barqueiros e companheiros que faziam pescarias aos derredores. E os homens vieram ao seu encontro. E todos juntos naquele momento, auxiliaram-se uns aos outros até fazer aquela colheita maravilhosa de peixes que alimentou, com certeza, as famílias daquela região. Se nós observarmos essa mensagem, esse chamamento de Jesus, jogar as redes, fazer a nossa pescaria, todos nós estamos convidados a isto. Jogar as redes do coração solidário, jogar as redes do amor incondicional, levar dos nossos corações aos outros corações a palavra do perdão, fazer com que o Evangelho redivivo possa realmente ser
cada ponto, cada vírgula da vida de todos nós e de cada um de nós. Então, nós somos convidados a ser este barqueiro, ser este pescador, a jogar as redes para que possamos buscar aqueles que estão ao nosso redor, sem receber a nossa palavra, poder ser renovado com os nossos olhos, com os nossos carinhos, com as nossas palavras, para que a nossa vida seja cada vez melhor. Já estamos cansados, meus irmãos, cansados de ouvir tantas notícias desagradáveis. Liga-se a televisão, os jornais, e ali é só mensagem de tristezas. São irmãos nossos destruindo uns aos outros, como se não tivesse sentido a nossa vida, e se não fosse necessário esse encaminhamento, esse crescimento espiritual que precisa dar a todo momento em nossas vidas. Somos convidados a ser pescadores de almas, como foi o apóstolo Pedro, que mais tarde tornou-se um dos maiores, ou a pedra fundamental do Evangelho de Jesus sobre a terra. Então, é um desafio que cabe a cada um de nós. Estamos nos aproximando do final do ano. Logo mais estaremos lembrando do nascimento de Jesus. E, mais uma vez, cada um de nós fará as suas promessas de renovação. Faremos os nossos acordos para que a nossa vida seja cada vez melhor. Mas a gente pode começar isto logo agora, neste exato momento. Eu me lembro que Madre Teresa de Calcutá, ela diz algumas palavras assim: não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Olha que coisa linda. Será que as pessoas que chegam junto da gente saem mais felizes? Saem com menos problemas? A gente consegue, numa palavra amiga, né, fazer com que se acenda uma luz no coração daquela pessoa? Isso deve ser, talvez, uma prática do dia a dia, para que a gente consiga alcançar esse reino de Deus, esta esperança de dias melhores, onde os amigos espirituais, como o benfeitor Emmanuel, não se cansa de trazer tantas coisas bonitas para a nossa existência. E mesmo ouvindo, e mesmo participando desse banquete sagrado, muitas vezes ainda somos aquela pessoa a dizer: ah, meu irmão, pelo outro, o meu sofrimento é do que eu. E aí, né, passamos a descarregar aquelas angústias, como se não tivesse em nós a semente do amor de Deus, para despertarmos e agradecer a Ele por todas as oportunidades, mesmo que essas oportunidades sejam oportunidades vivendo no sofrimento, vivendo nos desafios, vivendo na agonia do dia a dia, mas na esperança, essa sim, a esperança de continuarmos a nossa existência trabalhando pelo bem de todos e de nós mesmos. Ainda Madre Teresa diz, por vezes, sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota d'água no oceano, mas o mar seria menor se lhe faltasse essa gota. Então, cada gesto nosso, cada jeito carinhoso de ser, cada momento em que podemos expressar a nossa esperança por dias melhores, cada perdão que nós conseguimos, né, expressar, cada mágoa que conseguimos retirar do nosso coração, será esta gota no oceano. E sem esta gota, o oceano será menor.
Mas vamos ouvir o que Bezerra de Menezes fala? Doutor Bezerra de Menezes diz que a resposta de Deus pode tardar um pouco, mas jamais deixará de ser dada. Esse tempo de espera serve para provar a fé, a perseverança, a confiança. É um teste de paciência e de oportunidade de desenvolver a força interior e a alegria e a coragem. Que fiquemos, então, a meditar sobre isto. Quando as respostas do nosso Deus, a gente achar que está demorando de vir, lembremos que Ele quer que a gente desenvolva essa capacidade de esperançar, esse desejo de trabalhar pela nossa fé profunda, verdadeira, porque todos nós sabemos, no íntimo de nossas almas, que Deus é este amor infinito e que nenhum de nós somos abandonados em momento algum da nossa existência. Quando o sol brilha, quando a chuva cai, tudo são mensagens de carinho e de sobrevivência para o planeta e para a vida de cada um de nós. E só para finalizar, quero lembrar aqui as palavras de Madô. Serve e espera, coração ouve, se queres a bênção da paz constante, trabalha e segue adiante, cumprindo o próprio dever, para vencer no caminho tristeza, treva e pesar, muito mais do que lembrar, a vida roga esquecer. Esquece as mágoas sofridas, as horas de céu cinzento, o azedume, o desalento e os tempos de provação. Renova-te dia a dia, não pares contando lutas. Progresso é o lema que escuta no mundo em transformação. Tudo procura a vanguarda. A flor converte-se em fruto. Do cascalho rijo e bruto, eis que o diamante surge. O fio forma o agasalho. A própria noite se esquece, na aurora que resplandece, buscando a luz do porvir. Da própria queda no erro, levanta-te e segue à frente, servindo incessantemente, tudo podes refazer. Não te detenhas na mágoa, ante o mal prossegue ouvida, as próprias nódoas da vida. A vida pede esquecer. Que nós possamos, meus irmãos, nas experiências do dia a dia, nessa luta de cada momento, não esquecer do amor de Jesus para todos nós, dele ter vindo ao mundo por tanto sacrifício feito para despertar em cada um de nós esse amor maravilhoso que contagia toda a humanidade. Muita paz, que Jesus nos abençoe e que em breve possamos todos conhecer a Deus, conhecer a Jesus, sem precisar que alguém nos fale mais dele, porque ele já está em nós, como Paulo diz, não sou mais eu que vivo, é o Cristo que vive em mim.